Você está entrando no canal Mistérios do Brasil Sombrio. A queda não é um sonho. O que acontece quando você cai dormindo? Todo mundo já passou por isso. Você está quase dormindo, o corpo relaxa, a mente começa a desligar e, de repente, você cai. Um tranco violento. O corpo inteiro reage, o coração dispara. E por alguns segundos, você não entende o que aconteceu. A explicação mais comum diz que é apenas um espasmo muscular, um erro do cérebro ao entrar no sono. Mas essa explicação nunca foi suficiente, porque algumas pessoas não apenas sentem a queda, elas veem, sentem o ambiente mudar, escutam algo, pouco antes do impacto, como se estivessem em outro lugar, por um segundo, e então voltam. Rafael começou a perceber isso com mais frequência depois de uma semana específica. Sempre no mesmo padrão, sempre no mesmo momento, sempre com o mesmo tipo de sensação. Ele não estava apenas caindo, ele estava sendo puxado. No começo, ele ignorou. Pensou que era cansaço, estresse, mas na terceira noite, algo mudou. Dessa vez, antes da queda, ele ouviu um som distante, como um sussurro, vindo de vários lugares ao mesmo tempo. Não era uma voz clara, mas havia intenção, havia urgência. E então, a queda veio, mais forte que o normal. Ele acordou assustado, mas com uma sensação diferente. Não era só o susto, era como se algo tivesse sido interrompido, como se ele tivesse sido tirado de algum lugar. A força. Na noite seguinte, ele decidiu prestar atenção. Ficou imóvel, fingindo dormir, esperando o momento. E quando aconteceu, ele não abriu os olhos. Dessa vez ele deixou. A sensação começou leve, depois aumentou. O corpo ficou pesado, mas ao mesmo tempo distante. E então, ele caiu, mas não como antes. Ele continuou caindo, por mais tempo do que deveria ser possível. O vento no rosto, o silêncio absoluto ao redor, e então, vozes, claras, mais próximas. Agora, segura, não deixa descer. Rafael tentou abrir os olhos, e conseguiu, mas não estava mais no quarto. Ele estava em um lugar escuro, não completamente vazio, mas indefinido, como se não fosse um espaço físico, e ao redor dele, havia presenças, algumas acima, outras abaixo. Ele não conseguia ver formas exatas, mas conseguia sentir intenções diferentes. De um lado, algo tentando puxar ele para cima. Do outro, algo tentando arrastar ele para baixo. E no meio, ele. A queda não era um movimento físico, era disputa, era direção. Ele tentou se mexer, mas não tinha controle. Apenas sentia. As vozes continuavam, algumas mais suaves, outras mais urgentes. Fica, não desce. Ele ainda não. E então, outra voz, mais profunda, mais próxima. Ele já cruzou antes. O ambiente mudou. A sensação de queda aumentou, muito mais intensa, como se agora houvesse certeza, como se algo tivesse decidido. Rafael tentou gritar, mas não tinha voz. Tentou acordar, mas não conseguia. E então, sentiu algo tocando ele, não como um toque físico, mas como uma presença invadindo, pesada, antiga. E naquele momento, ele entendeu, aquilo não era um sonho, nunca foi. Aquilo era um momento específico, um intervalo, onde algo acontece, enquanto você não está totalmente aqui. Enquanto você não está totalmente em lugar nenhum. E naquele intervalo, existe disputa. Ele caiu, mais uma vez, e acordou, violentamente, no quarto, ofegante, suando, mas com uma certeza que não tinha antes. Ele não estava sozinho enquanto dormia. Nos dias seguintes, ele tentou evitar dormir, mas o corpo sempre vence. E toda vez que ele se aproximava do sono, a sensação voltava, mais rápida, mais intensa, como se agora soubessem que ele percebeu, como se agora ele fosse um alvo consciente.
Na última noite, antes de desaparecer, Rafael deixou algo gravado no celular. Um áudio curto, tremido, a voz baixa. Se você sentir que está caindo, não deixa, não aceita. Porque tem algo esperando você não resistir. O áudio termina com um som estranho, como vento ou movimento rápido. E então, silêncio. Rafael nunca mais foi visto. Mas o mais estranho não foi o desaparecimento, foi o padrão que surgiu depois. Pessoas começaram a relatar quedas mais intensas, mais longas, mais reais. Como se algo tivesse mudado, como se algo tivesse aprendido. E existe um detalhe que se repete em todos os relatos. Antes da queda, sempre tem um momento, um segundo exato, onde parece que você pode escolher resistir ou deixar acontecer. E é nesse segundo que a maioria erra, porque ninguém nunca foi avisado que aquilo não é um reflexo, é uma decisão. E quando você escolhe errado, talvez você ainda acorde, mas não exatamente como a mesma pessoa. Se essa história te arrepiou, se inscreve no canal. O próximo mistério pode ser o seu.